paz do Senhor Jesus. Estamos na cidade de São Francisco de Paula. Saludamos a todos com a paz do Senhor. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Deus nos chamou para andar na verdade. Jesus Cristo, Ele anunciou os dois caminhos. O caminho para a salvação, que é apertado, e o caminho da perdição, que é largo, e muitos estão entrando por este caminho. E a salvação é de graça, você não paga por salvação. Basta você crer nas Sagradas Escrituras. E a salvação está dentro das Sagradas Escrituras. A salvação não está dentro de tempo. O pastor não pode trazer salvação para a tua alma. O reverendo, o bispo, o apóstolo, o papa, não. A salvação só se encontra em Jesus Cristo de Nazaré. E onde está Jesus Cristo? Está à destra de Deus. Mas deixou a sua palavra, o caminho da salvação, para o homem chegar a sãos de glória. Está registrado no Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 39. Examinai as Escrituras e procurais encontrar nela a vida eterna, e são elas que falam de mim. Muitos pensam que todos os caminhos conduzem a Deus, mas não. Quando Tomé chega para Jesus e diz: Jesus, mostra-nos o caminho. Jesus respondeu lá em João, capítulo 14, versículo 6: Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém pode alcançar ao Pai eterno sem passar por Jesus Cristo. E Jesus Cristo é a palavra. Ninguém pode alcançar a salvação se não estiver enquadrado dentro desta palavra, as Sagradas Escrituras. A religião vai conduzir muitos para o abismo, para a condenação eterna. Somente a palavra de Deus tem o poder de limpar o coração do homem do pecado, da sujeira, da imundície. E o pecado é transgressão contra a palavra de Deus. O pecado é iniquidade. O pecado é transgressão. E o pecado nos afasta de Deus. Mas o que é o pecado? O pecado é você errar o alvo. Deus está mostrando o caminho para o homem da salvação dentro das Sagradas Escrituras, mas Ele traça seus próprios caminhos. E está registrado em Provérbios que é o caminho diante dos olhos do homem que parece bom, mas o seu final é o caminho de morte, o caminho que conduz à condenação eterna, o caminho no qual muitos vão ficar de fora do reino dos céus. Por isso Jesus Cristo deixou a parábola das 10 virgens, 5 nécias e 5 sábias, 5 prudentes e 5 imprudentes, 5 tolas e 5 inteligentes. 5 não tinham azeite de reserva, mas tinham as suas lâmpadas acesas. E 5 sábias que tinham azeite de reserva e as lamparinas estavam acesas. E elas estavam esperando o noivo para levá-las às bodas do Cordeiro, o casamento no céu. E diz-nos esta palavra que todas cansaram de esperar o noivo e adormeceram, tosquenejaram e dormiram. Mas cerca da meia-noite ouviu-se uma voz dizendo: aí vem o noivo. E todas acordaram do sono. Mas as que estavam preparadas tinham azeite de reserva. E as 5 que não tinham azeite de reserva disseram para as que tinham: dá-nos do vosso azeite, para que possamos entrar para as bodas do Cordeiro, para o casamento. E as sábias disseram: nós não podemos dar do nosso azeite para vós. Ide comprai aos comerciantes, aos que vendem o azeite. E elas saíram a comprar azeite. E as que tinham azeite de reserva, o noivo veio e levou-las para a boda do Cordeiro, e a porta se fechou. Quando as virgens tolas, insensatas, negligentes, voltaram, a porta estava fechada, a porta da salvação, a porta da graça. E não é diferente desse tempo do fim, que muitos vão bater na porta da salvação
na porta do céu não vão poder entrar, porque se desprepararam, dormiram espiritualmente, não se aprontaram para a volta do noivo. E o noivo está vindo buscar os seus escolhidos, os seus eleitos, os seus chamados. Porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Diz a Bíblia que elas começaram a bater na porta, dizendo: deixa-nos entrar, Senhor, deixa-nos entrar. E ouvi uma voz do lado de dentro da porta dizendo: não vos conheço. E elas foram lançadas nas trevas exteriores, onde há ranger de dentes, há tormento, sofrimento. O convite da salvação está sendo feito na face da terra. O evangelho do reino está sendo pregado nos quatro cantos da terra, anunciando a volta de Messias, Jesus Cristo, o Ramachia, o Filho de Deus, o único caminho, a salvação e a vida eterna. E Jesus Cristo deixou a sua palavra para que o homem examine as Sagradas Escrituras e encontre nela a vida eterna. E elas dão testemunho que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do homem, o Salvador do mundo. Não adianta você buscar em outro mediador. Não há outro mediador entre os homens no qual o homem possa ser salvo, a não ser o Filho de Deus, Jesus Cristo, Amém, de Jesus. Nazaré. E aqui nesse Salmo 43, versículo 5 diz: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que estás tão perturbada, assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é meu Salvador e meu Deus. O salmista tinha posto a sua confiança no Deus Todo-Poderoso. A sua confiança não estava no seu próprio braço, na sua própria força, na sua própria inteligência, não. Porque Deus é soberano, é sábio. E Ele sabe todos os caminhos e os pensamentos do homem, que são bons. Jesus Cristo disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Os homens correm de atrás daquilo que um dia vai perecer. Mas o que o homem tem mais importante não é seu carro, sua mansão, seu dinheiro no banco, não. O que o homem tem de mais precioso é a salvação da sua alma, o seu nome escrito no livro da vida. Aqui vai passar ligeiro, e a eternidade está um segundo aos olhos do homem. E nós vamos ter que enfrentar o último inimigo da nossa alma, que é a morte. Está registrado lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 26. Ora, o último inimigo a ser vencido é a morte. Todos nós um dia vamos ter que enfrentar o nosso inimigo, a morte. Mas Jesus Cristo é aquele que venceu a morte, ressuscitou. Deus abençoe. Deus cuida dos pequeninos. Deus alimenta os famintos. Glória a Deus. Aleluia. E nós estamos anunciando o tempo do fim. O fim se aproxima na face da terra. E as pessoas estão dormindo. As pessoas estão despreparadas. As pessoas não sabem o que irá acontecer amanhã. Mas as profecias estão se cumprindo da palavra de Deus. O fim vem, o fim vem. E é necessário o homem buscar refúgio e salvação em Deus. Aleluia. O salmista aqui diz: a minha esperança está em Deus. Aonde você tem colocado a tua fé e a tua esperança? Num governo no qual está corrompido? Políticos prometem e não cumprem. Porque a palavra do homem cai no esquecimento. A palavra do homem perece, cai por terra. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Jesus Cristo disse: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. E as pessoas amontoam riquezas na terra. E Jesus Cristo disse na sua palavra: ajuntai tesouro no céu. Pecado não é ter riqueza.
Pecado, você não é adquirir bens. Pecado é você colocar a tua confiança no que possui. Jesus Cristo disse: a vida do homem não consiste naquilo que ele possui. E o que você possui mais de valioso é a salvação da tua alma. Se você hoje partir para a eternidade, você não sabe o tempo da tua vida na terra. Pode ser hoje a partida. E com quem vai a tua alma? Com Cristo, o Salvador do mundo? Ou com o diabo, o pai da mentira, que te engana? Fazendo com que você caminhe longe da salvação, longe do caminho do Senhor, longe da palavra. A salvação está em Cristo Jesus, e Jesus Cristo se encontra na palavra de Deus. Esta palavra do qual não é vendida, não é comercializada. Porque Jesus Cristo disse: eu sou a videira verdadeira. Aleluia. Por isso nós pregamos e anunciamos o caminho da salvação, que é Jesus Cristo de Nazaré. Você não paga por cura, milagre, salvação. Você não paga por perdão de pecado, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E o pagamento e o resgate da nossa alma já foi feito na cruz do Calvário. Jesus Cristo derramou o seu sangue puro carmesim, sem mancha e sem pecado. O único sacrifício aceitável por Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo de Nazaré. Havia uma separação entre a humanidade e Deus, que era o pecado. Havia um muro. Ninguém podia alcançar a salvação, a não ser pela obediência da lei. Mas nós vivemos um tempo no qual foi manifestada a graça de Deus salvadora, através de Jesus Cristo e seu sacrifício na cruz do Calvário. Você não paga por salvação, basta você crer na mensagem que Cristo pregou. E essa mensagem se encontra nas Sagradas Escrituras. Porque Jesus Cristo disse: de graça recebestes e de graça dai. E o salmista disse: ponha a sua esperança em Deus. E nós temos que confiar no nosso Deus. Salmo 37, versículo 5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o demais ele fará. Jesus Cristo continua ao salvar os pecadores. Jesus Cristo continua a estender a sua mão de misericórdia e curar os enfermos. Jesus Cristo continua ao salvar a alma do homem, mostrando-lhe o caminho da salvação que se encontra na palavra de Deus, na Sagrada Escritura. O verdadeiro Evangelho não é comercializado, porque quando Jesus Cristo entra no templo e observa dentro do templo os cambistas comprando e vendendo, e Jesus Cristo passou a mão no chicote e expulsou todos os templos, dizendo: a casa do meu pai é casa de oração, mas vós transformaste em covil de ladrões e salteadores. E não é diferente, o mercado da fé está enriquecendo os cães gulosos, os falsos profetas, falso ministro da palavra de Deus, e se esqueceram da herança do céu, e vão perecer, e vão ter um duro juízo da parte de Deus, e vão descer o abismo, as densas trevas, e vão abraçá-los. Porque Jesus Cristo trouxe o exemplo da mensagem de amor, compaixão e misericórdia. E os homens se esqueceram. E estão vendendo fé, vendendo salvação, vendendo bênção. Esse é o falso evangelho que conduzirá muitos ao inferno, ao lugar de tormento, onde o fogo não se apaga, o bicho não morre. Lugar de ranger de dentes e de sofrimento e de punição. Mas o salmista disse: ponha a sua esperança em Deus. Está registrado em Romanos capítulo 12 e versículo 12. Aleluia. Alegrai-vos na esperança. A esperança é Cristo, para aquele que está esperando o retorno do noivo, buscar a sua igreja. A igreja somos nós que temos a nossa vida pautada na palavra de Deus.
não na religião, não na placa, não no homem. A nossa esperança tem que estar em Deus, nas Sagradas Escrituras. O homem só alcança a salvação através da obediência da palavra de Deus. E se apartar e fugir da aparência do mal, a fugir da idolatria, a fugir da prostituição como se fugisse da morte, diz a palavra de Deus. Esse é o caminho que conduz aos céus de glória. Aleluia. O caminho para nós se chegar a Deus é o caminho do arrependimento. Está registrado em Provérbios 8:3 que aquele que confessa seus pecados alcança misericórdia. Mas aquele que encobre não prosperará. Aleluia. Mas a nossa esperança tem que estar na palavra de Deus, na palavra da fé, na palavra da verdade, na palavra da vida, na palavra da salvação. Porque a palavra de Deus nos liberta do pecado. Em São João, capítulo 8, versículo 32, está escrito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é que Cristo é o libertador, o salvador do mundo. E não há outro caminho a não ser Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. E estamos anunciando esta palavra aos moradores de Francisco de Paula. E a salvação está bem pertinho do homem. Está ao seu alcance se hoje você confessar com a sua boca e crer com o coração que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, será salvo. Está registrado em Marcos capítulo 16, versículo 16, que aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aleluia. A salvação está em Cristo Jesus de Nazaré. Em São João, capítulo 17, versículo 3 está escrito: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer, e agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus estava com o Pai na sua glória. E diz a Bíblia que ele despojou-se de toda a sua glória, se revestiu de humildade, Glória a Deus. e veio a semelhança de homem nesta terra para ser provado. Jesus Cristo passou as mesmas aflições que nós passamos, as angústias, as provações, as tribulações desta vida. Mas Jesus Cristo foi o único que venceu a tentação, venceu o pecado, venceu a morte e venceu o diabo. E disse: todo poder foi me dado nos céus e na terra. Não há outro Salvador além de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Salmo 61. Ouve o meu clamor, ó Deus, atenta para a minha oração. Desde os confins da terra eu clamo a ti, com o coração abatido. Põe-me a salvo na rocha mais alta do que eu, pois tu tens sido o meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo. Para sempre anseio habitar na tua tenda e refugiar-me no abrigo das tuas asas, pois ouviste os meus votos, ó Deus. Deste-me a herança que concedes aos que temem o teu nome. Por longos dias do rei, por muitas gerações, seus anos de vida, para que sempre esteja ele em seu trono diante de Deus. Envia o teu amor e a tua fidelidade para protegê-lo. Então sempre cantarei louvores ao teu nome, cumprindo os meus votos cada dia. Salmo maravilhoso, no qual Davi exclamou toda a sua confiança, adoração e louvor ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro, pedindo ajuda, pedindo
socorro de Deus na angústia. A sua alma estava abatida. Ele lembrou-se que o socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quando você estiver em dificuldade, quando você estiver angustiado, deprimido, triste, saiba que a alegria do Senhor é a nossa força. Saiba que você tem um ajudador, Jesus Cristo de Nazaré. Saiba que você tem um Consolador, o Espírito Santo, que na hora mais difícil, no qual você se encontra sozinho, Ele está lá para ajudá-lo, para orientá-lo nas decisões que deva tomar. Jesus Cristo disse em São João, capítulo 14, crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vou teria dito. Mas vou preparar lugar e virei outra vez, para vos levar aonde eu esteja, estejais vós também. Mas ele disse, não vos deixarei órfãos, mas enviarei o outro Consolador, o Espírito Santo, para que vos guie em toda a verdade e vos faça lembrar de tudo quanto tenho falado. Esta é a mensagem de Cristo para São Francisco, a mensagem da salvação que não é vendida, comercializada, negociada, porque as coisas de Deus são inegociáveis. Que Jesus Cristo trouxe uma mensagem de amor, compaixão, de salvação, de vida, de esperança, de fé aos abatidos. Jesus Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus Cristo disse aos fariseus, eu não vim para os sãos, mas eu vim para os enfermos, doentes, os pobres. Aleluia. Glória a Deus. Foi a maior prova que Deus deu de amor para a humanidade. Deus tinha o seu único filho. E Deus não poupou a seu filho. Por amor à humanidade, Ele entregou o seu filho para ser sacrificado, para nos trazer esta salvação conquistada na cruz do Calvário de graça. Foi por amor. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E o resgate da sua alma custou muito caro, preço de sangue. Não foi ouro e nem prata que fostes resgatados da sua velha maneira de viver, não. Foi através do sacrifício perfeito de Jesus Cristo. E Ele deixou uma mensagem para a multidão dizendo, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Essa é a mensagem de Cristo. Jesus Cristo pregava a verdade. Não havia na sua boca engano nem mentira. Ele trouxe essa mensagem dizendo, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. E o reino dos céus não vem com aparência exterior. O reino dos céus se manifesta quando o homem ouve o Evangelho, crê no Evangelho e abraça o Evangelho. A mensagem de Cristo Jesus. Você começa a trilhar o caminho da salvação, caminho da graça. O que é graça, pregador? É o favor imerecível da parte de Deus. Era nós que deveríamos ser crucificados na cruz. Era nós que deveríamos pagar o preço do pecado. Mas o Filho de Deus amou
recebeu ordem do Pai de vir a esta terra e entregar a sua própria vida para nos resgatar da maldição do pecado. E estamos vivendo um tempo trabalhoso, tempos difíceis, no qual, tempo que o ser humano não acredita mais na palavra de Deus, tempo de apostasia, abandono da fé, mas ainda está sendo anunciada a mensagem da salvação, a mensagem da cruz de Cristo. E para muitos a mensagem da cruz de Cristo é loucura, para os que perecem, mas para nós é poder de Deus, os salvos. Mas você pode alcançar a salvação se crer de todo o teu coração na mensagem que pregamos e anunciamos. Esta mensagem que Cristo anunciou nesta terra de graça. Jesus Cristo fala em Mateus, ainda no capítulo 5. Não penses que vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá a lei, a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores ensinar aos outros a fazer o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, devemos entesourá-la no nosso coração, meditar nela e pôr em prática na nossa vida diária. Esse é o ensinamento da parte de Jesus Cristo de Nazaré. E a Sagrada Escritura está bem ao nosso alcance. Basta nós termos disposição e fé de abrir as Sagradas Escrituras, começar a ler e aprender o caminho que conduz aos céus de glória, o caminho da salvação. É como o salmista deixou escrito no Salmo 1, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores. Mas antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros, no qual dá seu fruto na estação própria. Mas os ímpios não são assim, são como um moinho que o vento espalha. Aleluia, e os ímpios não permanecerão na congregação dos justos, mas os justos habitarão para sempre com o Senhor. Quando nós entramos pelo caminho da justiça de Deus, que é a palavra, e obedecemos esta palavra, o caminho do céu é aberto. E nós temos essa esperança no coração que um dia o noivo virá a nos buscar aos céus de glória. Que Deus abençoe os moradores de São Francisco. A salvação está em Cristo Jesus. E a salvação se encontra nas Sagradas Escrituras. Aleluia!